mas vi que as horas já tinham se avançado bastantes irmãos tinham usado da oportunidade. Mas quando eu escutei aquele louvor que o pastor Cido convidou a igreja para adorar a Deus, santificai, santificai. Se queres ver fogo caindo e Deus falar. Todas as coisas que eu estava pensando foi uma confirmação de Deus. Eu gostaria apenas de ler alguns versículos que se encontram em Isaías capítulo 6. Aleluia! Versículos 5, 6 e 7. Deus eterno, aleluia! Deus vivo, aleluia! Grande Deus, aleluia! Isaías capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Comecei a meditar, no propósito que os irmãos colocaram aqui nessa cidade, Com certeza, não foi um propósito diferente que os apóstolos e que a igreja primitiva colocou em seu coração. Porque eles estavam todos os dias reunidos no templo, a palavra de Deus fala, e a preocupação deles era simplesmente buscar a Deus. Então eu fico muito feliz também quando nós temos essas oportunidades de estarmos aqui de domingo, de segunda, de terça, todos os dias, fazendo a consagração a Deus para a salvação de almas, para o avivamento, para o Espírito de Deus em nossas vidas, porque são esses os propósitos verdadeiros que agradam ao nosso Deus. E uma coisa é certa, depois que ele teve essa visão, o primeiro sinal na vida dele foi a confissão, porque ele pôde olhar o Senhor Deus em teu trono glorioso, com os serafins ao redor do trono de Deus, e ele pôde dizer: ai de mim, porque eu vi o Senhor dos exércitos. Eu habito num povo de lábios imundos e impuros. Ele pôde confessar diante de Deus que ele era um pecador. Ele pôde confessar diante de Deus que ele precisava da misericórdia de Deus e que sem Deus nada ele era. Mas a confissão dele trouxe algo glorioso para ele. Eu vejo muitas situações, muitas vezes, em que o homem mesmo está com o coração duro e não dá lugar para o Senhor Jesus Cristo fazer uma obra grandiosa. Mas aquele homem pôde dizer: eu sou pecador. Aquele homem pôde dizer que ele precisava de misericórdia. E nós também precisamos dessa misericórdia gloriosa do nosso Deus. Nós precisamos do amor do nosso Deus em nossas vidas, porque sem o amor de Deus nós nada somos. Sem o amor de Deus nós estamos aqui à toa, mas nós viemos aqui nessa noite, nós estamos aqui num propósito de buscar a Deus, e não apenas de buscar, mas de encontrar o Senhor Jesus Cristo. E logo depois, o serafim voou até ele, com nada mais, nada menos, uma brasa que vinha do altar. Não é de qualquer lugar,
mas era a brasa que estava próxima do trono de Deus. Essa é a brasa que purifica o coração do homem. Essa é a brasa que traz uma vida nova, um renovo para a vida do homem, porque a partir daquele momento ele pôde se sentir purificado, ele pôde se sentir diferente, porque nada mais, nada menos, ele estava na presença do Senhor nosso Deus, o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E será que alguém pode ter coragem e dizer: Senhor, eu preciso dessa brasa viva em minha vida também. Eu preciso daquilo que o profeta experimentou em sua vida, porque ele precisava ser purificado para falar do nome de Deus. E depois ele pôde ouvir uma voz: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? E eu digo para os irmãos, talvez se ele não tivesse sido purificado por Deus, ele não diria: eis-me aqui. Mas como aquele homem ele teve um encontro com Deus, ele pôde dizer: Senhor, envia-me a mim, porque eu quero falar da tua palavra, eu quero falar do teu nome, eu quero ser uma boca de Deus nessa terra, um profeta de Deus. E uma coisa é certa, através da vida desse homem, ainda que o povo não ouvia, Deus falava. Porque quando o homem tem um encontro com Deus verdadeiramente, ele vai buscar fazer as coisas de Deus. Ele vai buscar ser cheio do Espírito de Deus. E eu posso dizer também, se muitas vezes nós não temos buscado o Espírito de Deus em nossas vidas, é porque falta um encontro a mais com o Senhor Jesus Cristo, é que falta mais nós buscarmos a Tua presença, para que nós possamos ver o Senhor na vida da igreja, na vida do seu povo. E eu estava meditando há poucos tempos, diante do nosso Deus, que muitas vezes nós até dizemos que as pessoas não querem aceitar o Senhor Jesus Cristo, mas uma coisa eu dou garantia, eu tenho essa total convicção e certeza, que se Deus verdadeiramente estiver em nossas vidas, quando nós falarmos do amor de Deus para essas pessoas, eu garanto, irmãos, elas vão sentir algo diferente em seus corações, ainda que elas não se convertam, elas possam dizer que Deus verdadeiramente está na vida daquele homem, está na vida daquela mulher, e o testemunho vai ser dado. Os profetas de Deus no Velho Testamento, eles foram caluniados, eles foram mortos pelo próprio povo de Deus, que não quiseram ouvir a voz de Deus, mas uma coisa é certa, o testemunho estava dado. Eles não poderiam dizer que Deus não estava falando no meio deles, mas uma coisa é certa, irmãos, Deus sempre fala em nossos corações, sempre fala em nossas vidas, mas basta nós queremos ouvir a sua voz gloriosa, nós queremos sentir a sua presença em nossas vidas. É só colocarmos para refletir e pensarmos em nossas vidas. Quantas vezes nós fomos na casa de Deus, entrando na presença de Deus, e não sentimos o nosso coração tocado por Deus, nós não sentimos Deus transformando as nossas vidas, mas eu digo que Deus pode todas essas coisas. Será que hoje é o dia oportuno para que o nosso coração seja o altar de Deus? Assim como Elias colocou a sua oferta diante do altar. Essa é apenas uma reflexão que Deus tem falado ao meu coração, e tenho certeza que falará no coração dos irmãos também, porque as bênçãos de Deus são inacreditáveis. São grandiosas em nossas vidas, mas muitas vezes nos dias atuais, quando a impiedade, quando o pecado tem se multiplicado, nós não temos contemplado. Mas apenas para finalizar, a palavra de Deus diz
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Senhor, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.